Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Trecho Puritano. É com muita alegria e satisfação que nós estamos fazendo esse trabalho de conhecer os puritanos, conhecendo um a um, por meio desta magnífica obra chamada Paixão pela Pureza, do nosso amado pastor Joel Bick e Randall Pedersen. Então, por meio dessas obras, nós estamos conhecendo a vida dos puritanos e assim também as suas obras, o que eles escreveram, as principais obras, e tem sido muito rico e muito edificante para nós. Eu espero também que, da mesma forma que tem sido para conosco, seja também para com você aí na sua casa. Então, eu peço um minutinho da sua atenção para que você conheça este magnífico puritano do dia de hoje, chamado Richard Allen. Richard Allen, ele nasceu em 1611 e morreu em 1681. O tio e sogro de Joseph Allen, Richard Allen, nasceu em Ditchett, Somersetshire, onde seu pai foi reitor da igreja paroquial por mais de 50 anos. Seu pai serviu como seu preceptor, preparando Richard para ir para Oxford quando ele estava com 19 anos de idade, e ali se matriculou no St. Albans Hall, graduando-se como bacharel em artes em 1631. Depois, continuou seus estudos no New Inn College, até receber o grau de mestre com honras em 1634. Allen foi ordenado ministro na diocese de Salisbury no dia 2 de março de 1634. No ano seguinte, foi nomeado capelão de Sir Ralph Hopton. Até antes da Guerra Civil, Allen começou a assistir a seu idoso pai em Ditchett. Em 1642, Richard Allen mudou-se para Betcombe, Somerset, onde ministrou efetivamente por mais de 20 anos. Logo ele declarou-se puritano, subscrevendo a solene Liga e Aliança de 1643 e depois uma confissão local. Abre aspas, testemunho que os ministros de Somersetshire dão as verdades de Jesus Cristo. Fecha aspas. 5 anos mais tarde, Allen era muito amado em Betcombe por sua pregação e por seu terno cuidado das almas. Godly Fear, ou seja, o temor piedoso, em 1664, uma coleção de seus sermões, revela sua ternura no ministério pastoral. Allen foi expulso da sua paróquia em 1662 por não conformidade. A comprovação do ato das 5 milhas compeliu a refugiar-se na aldeia de From Sewell, onde continuou a pregar só em residências até sua morte em 1681. Ele foi multado em diversas ocasiões por manter conventículos. Allen era conhecido por sua piedade e por seu ministério de busca de almas, como também por seus escritos, todos os quais são de natureza espiritual e prática. O escritor conta a história do que aconteceu com sua obra em 4 volumes, Vindication of Godliness, ou seja, Vindicação da Piedade. A sua obra Vindiciae Pietatis, que veio a público pela primeira vez em 1660, foi recusada a licença pelo arcebispo Sheldon e foi publicada em comum com outros livros não conformistas. Sem ela, o livro esgotou-se rapidamente e fez muito bem para corrigir este mundo mau. Roger Norton, impressor do rei, fez com que grande parte da primeira impressão fosse apreendida, baseado em que não fora licenciada, e a mandou para a cozinha real. No relance de olhos em suas páginas, porém, pareceu-lhe um pecado que um livro tão santo e tão vendável fosse destruído. Por isso, comprou de volta as folhas, diz Calamy, por uma ninharia, encadernou-a e vendeu-as em sua própria loja. Por sua vez, foi apresentada a queixa disso, e ele teve que pedir perdão de joelhos diante da mesa do conselho, e os exemplares restantes foram sentenciados a serem assados ou a serem esfregados com uma brocha de tinta e enviados de volta à cozinha para acender o fogo. Tais exemplares assados ainda ocorrem. O livro não foi morto. Nós encontramos isso na Enciclopédia Britânica da 11ª edição de 1690. Muito bem, as suas obras, dentre as suas obras nós encontramos Céus Abertos,
né, as riquezas da aliança de Deus, que diz que neste livro Alene discute a natureza e as bênçãos da aliança de Deus com seu povo. Alene delineia com grande riqueza de detalhes os papéis de Deus, de Cristo, do Espírito, da terra, dos anjos de luz, dos poderes das trevas, da morte e o reino na aliança. Depois ele fala dos frutos da aliança na vida do crente. O livro começa dizendo: boas novas do céu, do alto, o dia primaveril visitou este arruinado mundo. Após um dilúvio de pecado e miséria, eis o arco nas nuvens. O Senhor Deus fez e estabeleceu uma nova aliança, e esta lançou o primeiro raio de luz sobre o tenebroso estado do homem perdido e caído, e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Esta aliança é a esperança dos pecadores e as riquezas dos santos, a magna carta da cidade de Deus, renovado o direito à eternidade, o ato divino de dar, no qual ele concedeu, sobre condições justas, aos pecadores suas vidas e outorgou aos seus santos uma herança eterna. Fecha aspas. A obra termina com uma exortação igualmente emocionalmente aos pecadores e aos santos. Dirigindo-se aos santos desviados, Alene escreve, abre aspas: cristãos, chorem a consciência perdida e que seja recuperada. Fecha aspas. Outra obra de Alene, de Richard Alene, é Instruções sobre as Obras do Coração, publicada pela primeira vez em 1681. Este conhecido tratado, produzido por Alene, sua derradeira obra publicada, é uma extensa exposição de Provérbios 4:23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O autor tem por objetivo ensinar aos leitores a maneira própria de guardar seus corações, salientando o que é para ser feito da parte de Deus e da parte do crente. A meta que se vê nesse livro, no livro todo, é que os crentes cresçam no exercício da graça e na posse da plena certeza da salvação. Além encerra seu tratado com estas penetrantes palavras. Abre aspas: estarão vocês persuadidos, deixar-se-ão vencer de modo a preparar-se a entregar seus corações ao Senhor, de molde a preservá-los e a mantê-los puros e fiéis a Ele, vindo assim a confiar em sua fidelidade? Oxalá eu prevaleça sobre vocês nisto. Eu realizei o meu trabalho e, tendo dessa forma colocado vocês em segura custódia, devo ousar deixar vocês nesta confiança, para que doravante todos vocês sejam guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. A semelhança da obra por Flávio, intitulada Keeping the Heart, mantendo puro o coração, que também é sobre Provérbios 4:23, a de Alene está carregada de instrução prática e espiritual. Nenhum pecado deixa de ser exposto, nenhum hipócrita é desculpado. É um agudo tratamento da piedade prática, trazendo a marca de uma personalidade joirada por Deus. Muito bem, a última obra que nós temos elencada aqui por Dr. Pick é O Mundo Conquistado pelos Cristãos Fiéis. Neste livro, Alene faz uso de tema militar paulino sobre o combate cristão, vendo a existência do crente neste mundo como uma contínua batalha contra o mal espiritual. Ele dá explicação sobre a armadura do crente, os inimigos do crente e a vitória do crente. O foco de grande parte do livro está em como obter a vitória no combate espiritual, vitória no contentamento, numa constância de morrer de mente, apesar das mudanças externas, na prontidão para morrer, no viver pela fé, em ser crucificado com Cristo, em ser selado pelo Espírito, em ter os olhos postos no galardão e nas alegrias celestiais. Em tudo isso, Alene salienta que nada menos que a vitória valerá. Este livro anima os santos cansados de lutar a manterem um curso olhando para Jesus. Alene conclui, abre aspas: o verdadeiro cristão tem seus inimigos sob seus pés, mesmo enquanto está na luta. Ele é um soldado, tão logo é um santo, é um vencedor, tão logo é um soldado. Simplesmente empunhar as armas garante a sua vitória. Fecha aspas. Alene considera a observância do descanso no domingo e a frequente participação na ceia do Senhor
como uma parte crítica da força do cristão no mundo caído. Ao expor um correto autoexame para a ceia do Senhor, Richard Allen escreve, abre aspas, o arrependimento, se for sincero, será universal. Estender-se-á a todo o pecado conhecido. Quem não se arrepende de tudo que é mal, na verdade, não se arrepende de nada. Página 131. Muito bem, meus caros. Esta foi a biografia e relato das obras do nosso amado irmão puritano Richard Allen. Eu peço a Deus e rogo ao Senhor que a história desse santo de Deus abençoe a sua vida, edifique seu coração, amplie a sua intelectualidade no quesito conhecimento da história da igreja, e assim você seja super abençoado por meio do trabalho que estamos fazendo aqui. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja com você, com sua família, e assim até o nosso próximo programa, se Deus quiser.